Olá, você que está nos assistindo, é um grande prazer tê-lo aqui juntamente conosco para meditar em uma porção da Palavra de Deus. Nós traremos aqui nesse momento uma passagem bastante interessante que é direcionada especialmente para o público jovem e adolescente. A mensagem que fala sobre a história de um rei chamado Josias. Foi um rei que teve bastante sucesso, mas nós vamos entender a causa do sucesso de Josias. Porque o reino de Josias foi o reino em que Deus se agradou dele. Vamos entender lendo 2 Crônicas, capítulo 34, no versículo 3. Mas antes de ler, vamos pontuar algumas coisas que eu acho importante para nós meditarmos. A primeira coisa é que Josias começou a reinar com apenas 8 anos de idade. E aí é uma lição muito importante. Josias, desde cedo, começou a aprender o que é ter responsabilidade. Essa é uma lição para os adolescentes, para os jovens de hoje. Desde cedo, você adolescente, você que é pai que também está me ouvindo nessa hora, você precisa ensinar o seu filho a ter responsabilidade. Você adolescente que está me ouvindo, você precisa ter responsabilidade. Responsabilidade com a sociedade que te cerca, responsabilidade na tua casa, responsabilidade no meio da igreja, responsabilidade com as coisas de Deus. A segunda coisa que nós aprendemos sobre Josias é que Josias sempre procurou se espelhar em bons exemplos. Quando estudamos a história de Josias, desse rei que agradou a Deus, vemos que ele teve um pai chamado Amon, e Amon foi um homem que fez coisas que desagradavam a Deus. O reinado de seu pai, o reinado de seu antecessor, o reinado do pai de Josias, foi um reinado em que Deus não se agradou, porque ele praticou coisas más. Ele se desviou dos caminhos do Senhor. O pai de Josias se desviou dos caminhos do Senhor, fazendo coisas que eram contrárias à palavra de Deus. Mas quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós vemos que Josias procurou seguir o exemplo de Davi. Josias não se espelhou no seu próprio pai, mas Josias se espelhava no exemplo de Davi. E a Bíblia diz, no versículo 2, fez o que era reto aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Davi, seu pai, sem se desviar deles nem para a direita e nem para a esquerda. Eu penso que Josias olhava para o exemplo de seu pai e dizia, eu farei diferente. Eu farei diferente, não serei como meu pai. Meu pai desobedeceu a Deus. Talvez da mesma forma você não tenha um referencial na sua casa. Talvez as pessoas que te cercam não são um referencial espiritual para você. Josias também não tinha esse referencial. Mas Josias buscou em Davi, o homem segundo o coração de Deus, um referencial espiritual. E aí nós aprendemos que o adolescente, que o jovem, que cada pessoa precisa se espelhar em bons exemplos. E se espelhando no exemplo de Davi, Josias fez algo que foi determinante para que Deus se agradasse dele. Josias começou a purificar a Judá. Josias começou a destruir os postes ídolos. Josias começou um trabalho espiritual sobre o reino. Então Josias estava ali, e naquele momento Josias começou a fazer com que todos os ídolos fossem destruídos e que a adoração ao verdadeiro Deus fosse restabelecida. E o ponto-chave, para finalizar, dessa mensagem, você jovem, você adolescente que está me ouvindo, é que Josias, no versículo 3 diz, começou a buscar o Deus de Davi. No 8º ano de seu reinado, Josias começou a buscar o Deus de Davi. Aqui está o segredo para uma vida vitoriosa. Aqui está o segredo se você adolescente, você jovem, quer ter uma vida vitoriosa com Deus. Você precisa buscar o Deus de Davi. Você precisa conhecer o Deus de Davi. A Bíblia diz que aquele que bater e abre-se-vos-á. Você precisa bater na porta e Deus com certeza vai abrir as portas para você. E você será conhecido de Deus. Você conhecerá Deus e você terá um encontro com Ele.